Sim, mais uma live no canal. Quarta-feira, dia 25. Essa série de lives que a gente está fazendo desde o começo dessa semana, que vai até a semana que vem. Várias lives voltadas aí com conteúdo para te ajudar a investir melhor e para te ajudar a chegar em R$ 1.000 de renda passiva por mês sem precisar trabalhar mais horas para isso. Bom demais, né? Então vamos lá, um pouquinho atrasado, vamos começar a nossa live de hoje. Hoje o assunto que a gente vai falar basicamente é sobre ainda fundos imobiliários, mas a gente vai ser mais específico. A gente vai falar sobre os 5 melhores fundos imobiliários na minha visão para se construir uma renda passiva mensal recorrente, considerando, obviamente, o cenário atual que a gente tem encontrado de investimento, o cenário atual de Selic, de inflação e assim por diante. Eu sou o Lucas, sou fundador aqui do canal Pequeno Investidor e bora começar a nossa live. Bom, dando um contexto aqui básico, a gente vai falar sobre fundos imobiliários, então só para contextualizar todo mundo, fundos imobiliários são uma excelente ferramenta para quem está buscando renda passiva recorrente, ou seja, para quem está buscando receber aí dividendos de forma recorrente todos os meses nas nossas carteiras de investimento. Isso porque a grande maioria dos fundos imobiliários, eles pagam dividendos todos os meses. Eles têm, né, uma obrigatoriedade por lei de distribuir 95% do lucro aferido dentro do semestre para que esse lucro seja de fato distribuído dentro do semestre. Então, os fundos imobiliários, no limite, eles poderiam distribuir tudo, por exemplo, no mês de junho ou tudo no mês de dezembro. Mas, como uma boa prática do mercado e como a grande maioria dos investidores de fundos imobiliários são investidores de pessoas físicas, essa questão de distribuir dividendos mensalmente torna mais atrativo esse tipo de investimento. Então, é uma praxe do mercado aí de fundos imobiliários fazer essa distribuição mensal, beleza? E assim que você compra uma cota desse fundo imobiliário, pelo menos uma cota de qualquer fundo imobiliário, você já tem direito a receber esses dividendos no próximo mês. Provavelmente você já vai receber aí alguma graninha de distribuição deles. Tá bom? A gente tem basicamente aqui no mercado dois tipos de fundos imobiliários: os fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles fundos imobiliários de fato de imóveis físicos, salas comerciais, escritórios, hospitais, hotéis, galpões logísticos e vários outros exemplos, e os fundos imobiliários de papel, que na verdade fundo imobiliário de papel é o nome que se dá para aqueles fundos imobiliários que investem em dívidas imobiliárias, através do termo conhecido como CRI, os certificados de recebíveis imobiliários. Então, esse fundo de papel, tecnicamente, ele não tem um imóvel físico, não é dele, não é do gestor e nem dos cotistas desse fundo, mas ele empresta dinheiro para pessoas, empresas aí que estejam fazendo algum tipo de investimento ou construção ou até compra, né, uma aquisição de imóveis, terrenos, construção de hotéis e assim por diante, tudo relacionado a imóveis. Beleza? Então, é muito importante que você conheça esses dois tipos de fundos imobiliários para você poder ter clareza e, na hora de montar a sua carteira, conseguir fazer uma composição equilibrada. Cada um deles tem alguns prós e contras, alguns riscos e algumas vantagens aí competitivas que é bacana você ter esse domínio, tá bom? Outro ponto que eu gosto bastante de reforçar quando a gente fala sobre fundos imobiliários é que, como a gente acabou de ver, né, fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% dos lucros em forma de dividendos. Imagina o seguinte: o gestor não tem capacidade de formar muito caixa para realmente comprar novos imóveis só com esses 5% que resta, só com esses 5% que ele de fato consegue manter em caixa. Então, imagina que se você é uma empresa e você praticamente todo o lucro que você gera, você distribui para os sócios, ou seja, para os cotistas, dificilmente você vai conseguir investir nessa empresa e fazer com que a empresa cresça. E no final, a valorização das ações ou das cotas, na verdade, ele é um reflexo de um crescimento, de uma expectativa de crescimento de resultado futuro.
Se o fundo imobiliário, então, distribui praticamente todo o lucro dele, é muito difícil que ele consiga comprar novos imóveis ou que ele consiga comprar novas dívidas imobiliárias. Por esse motivo, que a gente enxerga, né, que as cotas dos fundos imobiliários elas acabam não variando tanto assim de mês a mês. Quando a gente compara a volatilidade, ou seja, em outras palavras, esse sobe e desce dos fundos imobiliários com a volatilidade das ações, historicamente, aí na última década, os fundos imobiliários se mostraram menos voláteis, com menos sobe e desce nas cotações. Eu estou te falando isso porque você precisa entender essa dinâmica de mercado para quando você acompanhar as cotações do seu fundo imobiliário, você primeiro não ter uma expectativa de que você vai comprar uma cota de um fundo imobiliário e ele vai se valorizar um monte num curto espaço de tempo. Isso não vai acontecer justamente porque ele não consegue acumular lucro e reinvestir no próprio fundo imobiliário. Ele distribui isso em forma de dividendos. E aí então você conecta com a melhor e mais correta forma de você acompanhar se aquele investimento no fundo imobiliário está sendo positivo ou não, que é você acompanhar o crescimento dos dividendos ao longo do tempo, no mês a mês. Beleza? Claro, você pode até falar, pô, mas Lucas, como é que então o fundo imobiliário cresce? Bom, basicamente ele cresce quando ele emite novas cotas. Você já deve ter ouvido falar aí, se você conhece, já investe um pouco em renda variável, sobre o termo subscrição. Esse termo subscrição nada mais é do que um dispositivo que os administradores e gestores dos fundos imobiliários têm de emitir novas cotas e captar mais dinheiro para o fundo. E o grande objetivo dessa captação de mais dinheiro é, eventualmente, você expandir o patrimônio do fundo, comprar outros imóveis ou ainda comprar outros tipos de dívida. Beleza? Bom, essa daqui foi a introdução, então, sobre fundos imobiliários, para que todos vocês pudessem acompanhar a próxima aula aqui, que a gente vai ter os próximos minutos juntos, e conseguisse entender de fato essa dinâmica. Antes da gente entrar, quais são os 5 fundos imobiliários que, na minha carteira e na minha visão, me ajudam muito a conseguir compor uma renda passiva de R$ 1.000 por mês, eu quero só deixar um recadinho para vocês. Essa semana e a próxima a gente está fazendo uma série de lives, todos os conteúdos gratuitos, para que vocês consigam também conhecer diferentes tipos de conteúdo e consigam ajudar nessa sua jornada e caminhada para a construção da sua renda passiva. E eu faço aqui um convite, reforço esse convite, que entre os dias 6 e 10 de junho a gente vai ter a semana do Plano 1K. E é nessa semana que eu vou contar quais são os principais segredos e as principais etapas que eu segui para conseguir construir a minha renda passiva, que supera aí R$ 1.000 por mês, sem eu ter que trabalhar mais por isso. Então, se você quiser se inscrever e participar da semana do Plano 1K, se você estiver assistindo no YouTube, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você estiver aí no Instagram, está na bio do perfil, beleza? Bom, vamos falar então agora dos 5 fundos imobiliários que, na minha visão, são bem estratégicos, tá? Na minha carteira eles fazem bastante diferença. O primeiro deles aqui que eu separei para a gente falar é o REC-R11. REC-R11 é um fundo imobiliário de papel. Ele é um fundo, então, que trabalha basicamente com dívida, né, emprestando aí esse dinheiro para que outras empresas e pessoas consigam fazer os seus empreendimentos relacionados a imóveis. E ele é um fundo imobiliário considerado de médio para alto risco. Por que eu estou te falando isso? Porque ele é um fundo imobiliário, então, que tem CRIs de maior taxa, o que é bom do ponto de vista de retorno, mas tem um risco maior, visto que se você está cobrando uma taxa maior e tem alguém do outro lado que aceita pagar essa taxa, quer dizer que a pessoa não está conseguindo um crédito mais barato do que aquele. Senão, ela não ia pagar uma taxa mais alta, ela ia conseguir fazer uma negociação melhor para ela, cliente. Então, se ela aceitou pagar, é porque provavelmente ela não tem um crédito assim na primeira linha. E aí por isso que a gente fala que esses fundos imobiliários, tipo REC R11, são fundos imobiliários chamados e considerados como high yield. São fundos de maior retorno e maior risco. Esse é um fundo imobiliário que tem um patrimônio líquido de 2,3 bilhões. Bilhões, você não entender errado, de reais. Então é um fundo bem gigante do mercado. Ele atualmente está sendo negociado com um P sobre VP, né, um preço sobre valor patrimonial, de 1,05. O que isso quer dizer em outras palavras? Que se você comprasse uma cota
hoje, do REC R11, você estaria pagando um ágio de 5%. Esse ágio, na verdade, é como se você estivesse, então, comprando uma moeda de R$ 1, pagando R$ 1,05. Você está aceitando pagar um pouco mais caro do que de fato vale aquele fundo imobiliário. Isso é uma dinâmica relativamente normal para fundos imobiliários de papel, principalmente. E ainda mais nos últimos meses, que esses fundos imobiliários de papel têm conseguido entregar rendimentos relativamente altos aí, acima da média do mercado, tá? Então, 1,05 tem sido um P sobre VP mais ou menos parecido com o que esse fundo vem negociando nos últimos meses, não está muito fora. Esse é um fundo imobiliário que tem uma taxa ali somando entre taxas de administração, de gestão e assim por diante, de 1,20%. É uma taxa que não é uma das taxas mais baixas, mas também não é uma taxa abusiva, é uma taxa relativamente normal para fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários de tijolo, uma taxa de 1,2% já é alto, tá? Fundos imobiliários de tijolo, a gente vai ver alguns exemplos aqui, que normalmente as taxas são menores. Esse fundo imobiliário, o REC R11, ele pagou um dividend yield de 14,5% nos últimos 12 meses. Então você pode ver que é um dividend yield alto. A gente está falando de quase 1,1% ao mês, que é bastante atrativo, mesmo considerando investimentos aí de renda fixa e outros investimentos também de renda variável. E esse fundo imobiliário, o REC R11, ele tem como principal estratégia investir em dívidas, em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Então, eu gosto de dizer que o REC R11 ele é um fundo imobiliário de papel raiz. É aquele fundo imobiliário que, de fato, a maior estratégia dele é o CRI, e quando você olha o portfólio desse fundo, 94% do fundo imobiliário, deste fundo imobiliário, é composto de fato de CRIs, o que é ótimo. Pô, se o gestor se predispôs a trabalhar com os CRIs e com dívida, então que a maior grande parte, para não dizer praticamente todo o patrimônio, esteja alocado no que o gestor está disposto a negociar e colocar como principal estratégia. E a gente tem também o resto aí, esses 6%, do patrimônio do fundo dividido em caixa, dividido em outros fundos imobiliários, mas putz, de verdade é cacareco, tá? O importante aqui é que ele é um fundo imobiliário de papel raiz. Esse é um fundo, né? Quando a gente olha para todos os CRIs do REC R11, a gente encontra 77% desses CRIs atrelados a indexador do IPCA, da inflação. Isso é ótimo se você busca proteger o seu investimento contra a alta da inflação. Se a gente tem um fundo imobiliário com a principal estratégia de investimento em CRIs e 77%, como é o caso do REC-R, está atrelado ao IPCA, cara, se o IPCA sobe, se a inflação sobe, os seus rendimentos também vão subir. Então, de alguma maneira, você vai, espera-se, né, receber sempre acima da inflação. E de verdade, se você não estiver recebendo acima da inflação e você está em um fundo imobiliário de papel de risco maior, como o REC R11, tem uma coisa errada acontecendo, tá? Então tem que ficar ligado aí com o rendimento e o risco que cada um desses fundos entrega aos cotistas. E ele tem 17% dos CRIs atrelados ao CDI. É uma taxa e é uma quantidade de CRIs relativamente baixo, né, comparado aos 77% do IPCA, mas também é interessante, já que a taxa Selic, a taxa básica de juros, vem subindo bastante desde o ano passado e está em um patamar bem elevado. Então, pelo menos ali 17% do fundo imobiliário está de alguma maneira protegida e surfando essa alta da Selic. Beleza? Então esse foi o REC R11. Vamos agora falar do segundo fundo imobiliário que eu escolhi aqui e que é um dos que mais me ajuda a conseguir atingir minha renda passiva recorrente mensal. Ele é o IRDM11 da gestora Iridium. Esse fundo imobiliário, você pode ser que você já conheça, se você é do ramo e já investe em fundos imobiliários, com certeza você conhece, ele é um dos queridinhos aí da bolsa. Essa é uma gestora bem interessante. Eu já assisti algumas lives desse gestor e é bem legal a forma que ele pensa e o como ele prioriza o cotista na hora de tomada de decisão. E nós aqui,
eu como cotista do IRDM, se você for também, é bem bacana, né, afinal de contas somos clientes desse gestor. Então vou dar um exemplo aqui, né, um exemplo bem bacana que o próprio gestor já deixou transparente em comunicados, é que, por exemplo, ele colocou que ele não faz emissões de cotas, de novas cotas abaixo do valor patrimonial. Pô, isso é super bacana, isso é um recado bem legal que a gestão dá para quem é cotista, porque protege o nosso patrimônio nas novas e possíveis futuras emissões, da gente não ser diluído e não ficar separando aí o nosso dinheiro que já está lá investido com novos cotistas que estão chegando. Então isso é uma característica que eu valorizo, acho bem interessante. Outra coisa bem legal é que o gestor ele costuma sempre ser muito fiel e seguir tudo que ele passa para o mercado de forma transparente. Então, por exemplo, o gestor da Iridium, né, o gestor do IRDM11, disse que neste primeiro semestre de 2022 ele não faria novas emissões de cotas. E a gente está agora no dia 25 de maio e até esse momento, de fato, não foi feita nenhuma emissão. Pô, isso é bem legal, dá uma previsibilidade super bacana para quem é cotista de conseguir se planejar e também, né, não fica aquele negócio de uma emissão atrás da outra, que de verdade não é bacana. É bom do ponto de vista de crescer o fundo, mas é ruim porque dificilmente você consegue seguir e acompanhar todas as emissões de cotas se um fundo imobiliário emite mês sim, mês não. Chega uma hora que você não vai ter capital para conseguir comprar e participar das rodadas de subscrição. Beleza? O IRDM11, ele é um fundo com patrimônio líquido de 3,2 bilhões de reais. Então, 1 bilhão de reais a mais do que o REC R11, que já é um fundo bastante robusto e bastante grande aqui no nosso mercado brasileiro. E ele atualmente está com um P sobre VP, o IRDM11, de 1,06. Olha, 1,06 também, né? Então um pouquinho mais alto do que o valor patrimonial do fundo. Para fundos de papel, como eu disse para o REC R11, é relativamente normal a gente ter esse valor um pouquinho mais acima de 1. É, e esse P sobre VP de 1,06 é um P sobre VP relativamente raro de encontrar por IRDM, tá? Se você olhar o histórico, meu, teve em 2020, final de 2020, se eu não me engano, ele chegou a bater um P sobre VP de 1,30. 1,30. Quer dizer que quem comprou naquela época aceitou pagar em uma moeda de R$ 1,30. Olha que doideira, olha que loucura. Então, quando a gente olha, né, aquele P sobre VP de 1,30 que a gente teve em dado momento, contra esse P sobre VP de 1,06, parece estar muito mais razoável. Beleza? Essa gestora, né, o IRDM11, cobra uma taxa de 1%. Então, é uma taxa que eu considero baixa para fundos imobiliários de papel, bastante interessante, afinal de contas, quanto menor a taxa, mais dinheiro sobra no nosso bolso, então é bem legal. E a gente teve um dividend yield nos últimos 12 meses desse fundo imobiliário de 13,7%, quase aí 14%. Então, em um ano, pouco abaixo do REC R11, mas também num patamar bem interessante de retorno. Esse fundo imobiliário, o IRDM11, ele tem uma característica interessante e diferente da maioria dos outros fundos imobiliários. Ele é um fundo imobiliário cuja principal estratégia é investir em CRIs, em dívida, porém, ele tem hoje 65% do patrimônio desse fundo alocado de fato em CRIs, de fato em dívida. Os outros 25%, na verdade mais, né, mas 25% do patrimônio está alocado em outros fundos imobiliários. É como se ele fosse um FOF, um fundo de fundos. Isso daqui é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele é bom se o gestor fizer boas negociações, que nesse caso do IRDM11, até agora o histórico dele foi bem interessante, né? O saldo foi muito positivo. Ele fez melhores boas negociações, né? Mais boas negociações do que negociações ruins. Por que, que isso é interessante? Porque como ele é um gestor de um fundo muito grande, em dados momentos, ele consegue acessar investimentos imobiliários que nós, pessoas físicas, não conseguiríamos acessar. E ele, por fato de ser um fundo imobiliário bem grande, com muita grana, e ser um fundo imobiliário, uma pessoa jurídica ali, ele consegue acessar. E é interessante porque esses fundos podem ter ofertas, né, e possibilidades de risco-retorno muito positivos para quem está investindo. Então, é bem
Essa é uma característica do IRDM11, sempre ele negocia bastante cotas de outros fundos imobiliários no mês a mês, e como a gente pode ver, o patrimônio hoje, 25% do patrimônio desse fundo imobiliário está investido em outros fundos imobiliários. Beleza? E se a gente olhar especificamente para a estratégia principal do IRDM11, a gente vê que 53% dos CRIs estão atrelados ao IPCA e 20% ao CDI. Então, um mix aí bastante parecido também com o REC R11. Bora então agora para o nosso terceiro fundo imobiliário, que na minha visão e na minha carteira me ajudam a conseguir atingir essa renda de R$ 1.000 por mês de dividendos. O meu terceiro fundo imobiliário escolhido aqui foi o XPLG11, fundo imobiliário de tijolo e especificamente do segmento de logística. Esse fundo imobiliário ele tem um patrimônio líquido de 3 bilhões de reais, então também um patrimônio bem parrudo, e o P sobre VP dele hoje, que é uma das métricas de valuation, está em 0,85. Fazendo aquela comparação e aquele exemplo, é como se você estivesse comprando uma moeda de R$ 1, pagando 85 centavos. Tem um desconto, então, no preço que a cota está sendo negociada no mercado secundário versus o quanto que todos os ativos desse fundo imobiliário estão de fato valendo, né? Se a gente fosse vender esse fundo imobiliário inteiro hoje. Então tem aí um desconto. A taxa de administração desse fundo imobiliário está em 0,95%. Então, como eu acabei de te contar, fundos imobiliários de tijolo, normalmente as taxas são menores do que fundos imobiliários de papel. A gente viu no REC R11 que a taxa está em 1,2%, no IRDM está em 1%, e no fundo imobiliário aqui do XPLG11, que é um fundo imobiliário de tijolo, está em 0,95% do patrimônio. Fundos imobiliários de tijolo não entregam no curto prazo, né, um rendimento tão alto quanto de papel, ainda mais nesse momento de inflação alta. Então, o dividend yield do XPLG11 nos últimos 12 meses está em 8%, 7,94%, quase 8%. É um dividend yield relativamente interessante se você considerar que você está investindo em um imóvel, se você considerar que você tem de fato ali um prédio, um patrimônio, e ao longo do tempo ele tende a se valorizar também. Se a gente fizer uma comparação aqui, dificilmente você, se tiver um imóvel, você no seu nome ali, alugando para um inquilino, seja um apartamento, qualquer que seja esse imóvel, dificilmente se você alugar esse imóvel, você vai conseguir uma taxa aí no ano de 8%. Isso não deve acontecer, é mais difícil. E além disso, né, os fundos imobiliários têm os seus dividendos isentos de imposto de renda, enquanto que os aluguéis dos imóveis físicos você pode sim recolher imposto, tá? Então, esses 8% ele parece menor, né? Ele é de fato menor do que fundos imobiliários de papel, mas 8% é uma taxa relativamente aí interessante para fundos imobiliários de tijolo, tá? Além disso, esse fundo, o XPLG11, ele é um fundo que tem 13 ativos na carteira dele, então é um fundo bem diversificado e está distribuído em 6 estados diferentes. Então, para a minha carteira fez bastante sentido ter o XPLG11, realmente para eu primeiro, né, ter uma exposição ao segmento de logística, porque na minha visão é um segmento aí com uma boa perspectiva no futuro, é um segmento bem estratégico para a grande maioria das empresas que querem aí de fato dominar e atingir os clientes finais através do e-commerce, através da internet. Então esse segmento de logística é chave e o XPLG11 tem imóveis bem interessantes. Para minha carteira fez bastante sentido colocar cotas desse fundo imobiliário. Esse é um fundo imobiliário que, quando a gente olha todos os contratos dos inquilinos dele, a gente tem 57% desses contratos, então quase 60% desses contratos reajustados pelo IPCA, que é muito bom para nos proteger contra a inflação, e os demais, aí quase 40%, reajustados pelo IGPM, que também é um índice que mede uma inflação mais ampla. Então, basicamente, todos os contratos aqui embutidos dentro do XPLG11 nos protege nesses momentos de reajuste contra a inflação, faz com que os aluguéis aumentem de acordo com a inflação. Beleza? Tem um ponto interessante que eu gosto de falar do XPLG11, que é o seguinte, presta atenção nesse ponto. O XPLG11, quando a gente compara com outros fundos imobiliários do mesmo segmento, ele tem uma vacância um pouco maior do que os demais. No curto prazo, ter uma vacância maior
a princípio não é bom, né, porque você não está recebendo de fato o aluguel, não tem ninguém ali usando aquele espaço e te pagando aluguel por isso. No médio e longo prazo já é mais interessante, porque quer dizer que existe um potencial já ali pronto, você já tem um imóvel vago esperando para um novo inquilino entrar. A partir do momento que você conseguir locar essa área, automaticamente você já vai ter uma elevação, um aumento na receita do fundo imobiliário. E quando você tem um aumento na receita do fundo imobiliário, por consequência, você deve ter sim um aumento nos lucros. Ou seja, aumenta aí o valor dos dividendos distribuídos. Então, se você encontra fundos imobiliários bem geridos, com imóveis de boa qualidade, bem localizados, e eles estão com uma taxa de vacância um pouco mais alta do que o normal, um pouco mais alta do que o desejável, pode significar uma boa oportunidade de você colocar para dentro aí um fundo que potencialmente está descontado no seu valor de cota. Beleza? Esse foi o XPLG11. Vamos agora para o nosso quarto fundo imobiliário, e esse é um fundo imobiliário que eu coloquei na minha carteira recentemente. Ele é um fundo imobiliário que é o PVBI11. PVBI11 é um fundo imobiliário também de tijolo. Ele é um fundo imobiliário que atua diferente do XPLG11, que é no segmento de logística, ele atua no segmento de lajes corporativas. O que isso quer dizer? Basicamente, ele tem prédios de escritórios e ele aluga essas salas comerciais para empresas ali poderem reunir seus funcionários e trabalhar. O que que esse segmento é um segmento bem polêmico, né? Porque aí, como é que vai ser a história do home office? Qual é o futuro desse segmento? É um segmento um pouco polêmico, mas é um segmento que nesse momento está apresentando várias oportunidades, justamente porque as pessoas estão meio com dúvida do que vai ser ele no futuro e estão exageradamente, na minha visão, batendo nos fundos imobiliários do setor de escritórios, de lajes corporativas. O PVBI11 tem uma característica especial que eu gosto dele, que ele tem imóveis muito bons, são imóveis top de linha, são imóveis super modernos, novos, o que é bom, né? Afinal de contas, o imóvel novo, teoricamente, você não vai precisar reformar tão cedo, não vai precisar gastar dinheiro ali na reforma, é basicamente ali a manutenção do dia a dia. E esses imóveis, eles estão localizados em áreas premiums da cidade de São Paulo. E essas áreas premiums, né, por serem áreas mais buscadas e áreas mais pesquisadas pelas empresas, costumam ter taxa de vacância menor e mais poder de negociação para que, de fato, os aluguéis sejam benéficos para quem é cotista, né? Por consequência, para que os aluguéis gerem mais dividendos para a gente. O PVBI11 é um fundo imobiliário relativamente novo, eu adicionei ele na minha carteira recentemente. Ele tem um patrimônio de 990 milhões de reais, então está quase na casa do bilhão, ainda não chegou lá. E ele tem hoje um P sobre VP, que é uma das métricas de valuation, uma das métricas, veja só, que não é a única e você não deve tomar uma decisão de compra ou venda baseado num único indicador, como P sobre VP, mas é uma referência bacana para você ter. O P sobre VP desse fundo imobiliário está em 0,94. A taxa dele cobrada por esse gestor está na casa de 1%, então, para mim, é a taxa limite ali para um fundo imobiliário de tijolo, mas como ele tem ali imóveis muito bons e a gestão parece estar fazendo um ótimo trabalho, tudo bem também remunerar bem quem faz um bom trabalho, não é o fim do mundo, né? E o dividend yield desse fundo imobiliário nos últimos 12 meses está na casa de 7,2%. Então o dividend yield é um pouco a mais abaixo do XPLG11, mas acima de 7% ainda. Ele é um fundo menor, pela questão do patrimônio, ele tem em carteira hoje 4 ativos e está distribuído em um único estado, especificamente na cidade de São Paulo. Então, esse é um fundo imobiliário que não é tão diversificado geograficamente e também não é tão diversificado do ponto de vista de ativos. Pelo menos até aqui, tá? Pode ser que no futuro esse fundo imobiliário, PVBI11, que o gestor venha a, quem sabe, fazer novas aquisições e adicionar novos prédios, novos imóveis no portfólio. Esse fundo imobiliário, ele atualmente tem 61% dos contratos atrelados ao IPCA e 29% atrelado ao IGPM. Então, também todos os contratos protegem aqui nós cotistas contra o aumento da inflação, protege a nossa grana investida contra a inflação, que é ótimo, né? Ainda mais quando a inflação está alta do jeito que está.
O quinto fundo imobiliário que eu separei aqui também é um fundo imobiliário que entrou na minha carteira recentemente. Ele é um fundo imobiliário que tem uma característica diferente. O nome dele é o URPR11, fundo imobiliário da Urca. Ele é um fundo imobiliário de alto risco. Então, de todos na minha carteira, esse fundo imobiliário é o que tem maior risco embutido. Por quê? Porque basicamente ele trabalha, é um fundo imobiliário de papel que trabalha com dívidas de menor nota, ou seja, de menor qualidade. Isso quer dizer, como a gente conversou lá no início do REC R11, imagina que a dinâmica é a mesma com uma pessoa física, né? Se você está com um crédito ruim, se você tem uma nota ruim de crédito, se você está devendo no banco, qualquer coisa assim, quando você vai pegar um novo financiamento, você não vai conseguir uma taxa tão boa, justamente porque você tem um risco maior embutido. No fundo imobiliário, a dinâmica é a mesma. Se você tem um fundo imobiliário que paga dividendos maiores do que a média, cara, ele está pagando um dividendo maior do que a média porque ele cobra mais caro nos CRIs dele, por exemplo, né? Ou nos contratos dele. Se ele cobra mais caro e alguém aceitou pagar mais caro por isso, quer dizer que esse alguém não conseguiu nada mais barato do que aquilo. Então, é um ponto importante para você levar em consideração. Se o fundo imobiliário volta e entrega um dividendo mais alto, você precisa estudar a fundo para entender qual que é o tamanho do risco desse fundo imobiliário. O RPR11 ele é um fundo imobiliário considerado de maior risco, por isso também a gente espera que ele entregue um retorno maior. Eu coloquei ele na minha carteira para compor aí, né, colocar uma pimentinha na minha carteira a mais, mas ele também não tem uma relevância muito grande, é uma participação pequena, tá? O RPR11 ele é um fundo imobiliário pequeno e novo, ele tem 550 milhões de reais de patrimônio, mas nesse momento ele está em fase final de emissão de novas cotas. Ele, se eu não me engano, ele deve praticamente dobrar de tamanho, ele deve chegar perto de 1 bilhão de reais em patrimônio. Então é um fundo que está crescendo relativamente rápido. Além disso, o P sobre VP dele está em 1,12. Então, dos fundos imobiliários que a gente conversou aqui nessa live de hoje, você vê que esse é o fundo imobiliário que tem o P sobre VP mais alto, tá bom? Ele tem uma taxa de administração de 1,2%, então já é uma taxa igual do REC R11, é uma taxa que eu considero já ali no limite de uma taxa aceitável para fundos imobiliários, mas quando a gente olha a questão do dividend yield dele, a gente vê que de fato esse risco está entregando um retorno, ou pelo menos nos últimos 12 meses entregou, já que o dividend yield dele foi de 19,6% em 12 meses. Quase 20% de dividend yield. Claro que dividendos passados não significam que esses dividendos futuros vão se repetir, mas é uma referência para você entender o perfil de risco do fundo imobiliário. E ele também nos protegeria contra a inflação. Basicamente, 88% dos contratos estão amarrados ao IPCA, tem o IPCA como indexador de reajuste, e 12% o IGPM. Beleza? Um ponto aqui importante, tá? Você precisa, a minha dica aqui de ouro é a seguinte: você precisa entender o ciclo de mercado que a gente está passando. Então, se a gente está num ciclo de mercado de taxa Selic alta, a gente consegue encontrar fundos imobiliários normalmente de tijolo com um desconto maior, apanhando bastante do mercado, justamente porque uma parte da grana que estava em fundo imobiliário e imóvel acaba migrando para investimentos de renda fixa. Se a taxa Selic está alta, esses investimentos de renda fixa ficam mais atrativos. Então, por esse motivo, a gente vê que fundos imobiliários de tijolo, tem muito fundo imobiliário de tijolo sendo negociado a preços bem baixos, comparado aí com o seu patrimônio, comparado também com a expectativa de dividendo, comparado com o seu histórico de patamar de negociação. Todas as esferas que a gente olhar aqui, a gente vê que fundos de tijolo estão, no geral, bastante descontados. Já os fundos imobiliários de papel não estão no mesmo nível de desconto quanto os de tijolo. Esses fundos imobiliários de papel têm entregue um rendimento alto, porque a gente tem uma inflação rolando solta muito alto, mas a gente deve em algum momento ver essa inflação começar a cair. Se os fundos imobiliários de papel se beneficiam de inflação alta para entregar maiores dividendos, em algum momento no futuro a gente deve ver essa inflação diminuindo, então, por consequência, os rendimentos dos fundos de papel devem, no médio prazo, começar a cair um pouco, ou ainda parar de crescer tanto quanto eles vêm crescendo. Então, é isso, esse ponto aqui eu tô refraseando ele e reforçando ele, que ele é importante, para que você não pague
não pague caro por cotas de fundos imobiliários, muito menos os de papel. Se você pagar caro nessas cotas e de fato a inflação começar a reduzir, e nesse momento a gente deve encontrar fundos imobiliários de papel passando a pagar menos dividendo. Se você pagou caro na cota e as cotas se desvalorizarem, você tem uma chance aí de perder dinheiro na questão do valor da cota, tá? Então, para tudo na vida é importante a gente sempre tentar pagar o mais barato possível. Para fundos imobiliários de papel nesse momento, eu vejo isso como mais essencial e mais importante ainda. Já para os fundos de tijolo, a gente passou aqui que tem muita oportunidade interessante. Os dividendos, quando a gente olha nominalmente, não estão tão alto quanto de papel, então a galera está meio que ignorando esses fundos e a gente está conseguindo comprar bons ativos, ativos top de linha, pagando menos. Que de verdade, ao longo do tempo, essa distorção tende a sumir, né? Ao longo do tempo, as coisas tendem a ir para os valores justos delas. Beleza? Na minha carteira, o REC R11, aqui só para compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha história, na minha carteira, o REC R11, ele foi o primeiro fundo imobiliário que eu comprei, foi lá em 2018. Eu demorei para começar a investir em fundo imobiliário. Eu comecei a investir por ações, o que é um pouco doido, tá? Porque normalmente, como os fundos imobiliários eles são menos voláteis, têm menos sobe e desce do que ações, é muito comum que os investidores iniciantes comecem na renda fixa através de fundos imobiliários para ir se acostumando aí com esse sobe e desce das cotações. Eu comecei por ações e aí eu fui para os fundos imobiliários só em 2018 e o primeiro fundo que eu comprei foi o REC R11. Na época ele nem se chamava REC R11, ele se chamava UBSR 11, era outra gestora que fazia esse papel, né, de gerir o fundo, e aí no meio do caminho trocou essa gestora e foi um fundo que eu fui seguir aportando e colocando aí uma parte maior do meu patrimônio nele, é um fundo que eu gosto bastante. Depois dele, do REC R11, eu fui para o XPLG 11. Então, eu comecei com um fundo imobiliário de papel, depois eu fui para um fundo imobiliário de tijolo e do segmento de logística. Como eu disse, é um segmento que eu curto bastante, justamente pelas perspectivas futuras, e também é bom ter um mix ali, né, mesclar investimentos em papel e tijolo, porque os riscos deles são relativamente diferentes. Então, se acontecer alguma coisa errada com um, você tem o outro para segurar a sua carteira, não vai machucar demais ali no caso de, por exemplo, uma desvalorização maior de mercado ou qualquer coisa que a gente não consegue nem imaginar que pode acontecer. E aí, recentemente, as duas últimas compras que eu fiz de fundos imobiliários foi o PVBI11 e o RPR11, que a gente comentou agora há pouco. Beleza? Hoje a minha carteira, para você ter uma ideia, ela está mais ou menos assim, em 25% dos meus investimentos estão alocados em fundos imobiliários, e eu gosto disso porque me dá uma recorrência de dividendos todos os meses, me dá um fôlego aí para me ajudar a ter uma previsibilidade na hora de fazer os novos aportes, e 40% dos meus investimentos estão em ações. Então, se a gente somar aí, dá praticamente 65% dos meus investimentos em renda variável, os demais ali estão distribuídos em outros tipos de investimento. Beleza? Essa daqui é a minha carteira, é dessa forma que eu compartilhei aqui na live de hoje um pouquinho de como que eu consigo chegar nos R$ 1.000 e superar essa marca de R$ 1.000 de dividendos por mês, né, sem eu ter que trabalhar mais horas por isso. Esses dividendos são a minha renda passiva, ou seja, aquela graninha que a gente ganha enquanto a gente dorme, tá bom? Eu vou reforçar aqui o convite, entre os dias 6 e 10 de junho vai rolar a semana do Plano 1K. É uma semana em que eu vou dar ali aulas totalmente gratuitas e online para você entender melhor os primeiros passos e a melhor estratégia para você começar a construir também a sua renda passiva que supere os R$ 1.000 por mês em dividendos, tá bom? Espero que você tenha gostado da live de hoje. Fica ligado, amanhã não tem live, mas sexta-feira a gente está de volta e sábado tem live também, hein? Então aqui na semana maratona, semana do Plano 1K. Um grande abraço, espero vocês na sexta-feira. Valeu, gente!